Você já imaginou que alguém rico, poderoso e cético sobre o amor pudesse ser completamente transformado por uma pessoa inesperada? Eu sei, parece impossível, mas a história que você vai ouvir vai mexer com seu coração. Em apenas alguns minutos, você vai acompanhar como uma jovem sonhadora entrou na vida de um milionário fechado, trazendo amor, fé e redenção. Prepare-se para descobrir segredos, desafios e momentos que ninguém imagina. Tudo contado com emoção, detalhes e lições de vida que só experiências reais podem ensinar. Antes de continuar, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque histórias assim merecem ser compartilhadas. Quando cheguei ao velório de meu pai, senti meu coração apertado. Mesmo sabendo que tudo havia sido feito por ele, a culpa me consumia, pois não estive ao lado de quem mais amava nos últimos momentos. Passei anos trabalhando sem descanso, economizando cada centavo para ajudá-lo no tratamento, e agora só restava o silêncio do adeus. As lágrimas insistiam em cair, mas respirei fundo e prometi a mim mesma que não podia me deixar abater. Precisava continuar, precisava viver, mesmo que fosse imersa no trabalho dia após dia. Voltei para casa carregando minha tristeza e o peso das responsabilidades. Decidi mergulhar de cabeça nas minhas tarefas, aceitar todos os turnos disponíveis e economizar para finalmente realizar meu sonho. O pensamento de poder mudar minha vida e a dos que eu amava me dava forças, mesmo quando parecia impossível. A esperança era meu único refúgio, e eu sabia que precisava me manter firme. Cada passo que eu dava era uma prova de que ainda podia construir algo bonito apesar da dor. No dia seguinte, soube dos boatos sobre a mansão do milionário Leonardo. Diziam que ele havia trazido uma jovem do interior, uma moça que agora comandava tudo com mão de ferro. Contavam que ela gritava, tinha medo de perder o poder que conquistara e que já havia mandado embora cozinheira e massagista só por ciúmes ou capricho. Eu, que apenas era uma simples empregada, fiquei apreensiva. Se era assim para quem estava por cima, imagine para mim que só chegava para ajudar. E não demorou para sentir a tensão quando fui chamada. Você não trabalha mais aqui, disseram-me sem rodeios. Apenas uma empregada era suficiente para a mansão e eu parecia estar fora de lugar. Tentei explicar minha experiência em centro de reabilitação, o cuidado com minha mãe e que nunca fiz perguntas demais, mas nada adiantou. O mundo dos ricos tinha suas próprias regras e eu ainda estava aprendendo a jogar. Fiquei ali com o coração apertado, mas determinada a provar meu valor. Fui apresentada aos colegas que me receberiam. Paulo, o jardineiro e administrador da casa, seria meu supervisor direto. Ele deixou claro que eu nunca deveria subir ao segundo andar ou entrar no quarto de Leonardo. Uma regra simples, mas que carregava uma tensão invisível. Ainda assim, senti uma curiosidade enorme pelo homem que habitava aquele andar e pela vida que se escondia atrás das portas fechadas. A mansão era imensa, e cada canto parecia guardar segredos que eu queria desvendar. Meu quarto era espaçoso e iluminado, com janelas que deixavam o sol entrar e me lembravam que a vida continuava lá fora. Paulo explicou que meus dias livres seriam planejados de acordo com a rotina da casa. Senti uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente teria algum tempo para sonhar, mesmo dentro daquele ambiente cheio de regras e mistérios. Respirei fundo, prometendo a mim mesma que usaria cada minuto com sabedoria. Logo comecei minhas tarefas: limpar cortinas, janelas, lavar roupas e organizar tudo com capricho. Havia tantos detalhes que parecia impossível, mas me agarrei à fé de que conseguiria. Enquanto trabalhava, observava os outros empregados e as pequenas regras que mantinham a ordem na mansão. Cada gesto, cada olhar, contava uma história que eu ainda não conhecia completamente. Eu estava aprendendo, e isso me deixava alerta e curiosa. O cozinheiro João preparava pratos que enchiam a casa com aromas deliciosos. Os cavalos que Leonardo tanto amava eram cuidados com zelo pelos funcionários da estrebaria. Eu podia sentir a energia da vida se movendo ali, mesmo que algo sombrio pairasse sobre o dono da casa. Havia sussurros, rumores sobre um homem misterioso que ninguém parecia ver, mas todos comentavam. Minha curiosidade crescia, misturada à preocupação com meu lugar naquele ambiente. Certa tarde, encontrei um homem alto e musculoso no jardim. Todos diziam que era Leonardo,
mas ninguém tinha certeza. Alguns brincavam dizendo que parecia um vampiro, tão recluso que parecia temer a luz do dia. Eu, porém, sentia apenas uma mistura de fascínio e medo. Algo em seu silêncio e olhar carregava dor e solidão, e eu sabia que, de algum jeito, minha presença ali poderia fazer diferença. Um frio na barriga me lembrava que aquela história estava apenas começando. Enquanto me deitava à noite, refletia sobre minha vida. Minha mãe havia partido. Vendi a casa para pagar o tratamento e agora não tinha um lugar fixo. A tristeza ainda apertava, mas uma chama de esperança surgia. Eu queria viver, sentir e experimentar o mundo, mesmo como simples empregada. No fundo, sabia que aquela oportunidade na mansão poderia mudar tudo. Se eu tivesse coragem de enfrentar desafios, encarar segredos e ajudar quem parecia perdido em sua própria dor. No dia seguinte, acordei com o canto dos pássaros no quintal e o cheiro do café recém-passado vindo da cozinha. A mansão parecia viva, mas ao mesmo tempo carregava um silêncio pesado que me deixava inquieta. Enquanto preparava as roupas e organizava a casa, meus pensamentos voltavam para Leonardo e os rumores sobre sua vida triste e solitária. Senti uma mistura de medo e curiosidade. Algo me dizia que ele não era apenas um homem distante, mas alguém precisando de ajuda e compreensão. O sol iluminava o jardim e eu respirava fundo, pronta para enfrentar mais um dia. Paulo me acompanhava enquanto mostrava os limites da mansão e as tarefas que deveria cumprir. Cada cômodo parecia ter uma regra própria, e eu precisava aprender a conviver com elas sem questionar. Os outros empregados olhavam de soslaio, alguns curiosos, outros desconfiados da minha presença. Senti que precisava provar meu valor, não apenas com trabalho, mas com cuidado e atenção. Observava cada gesto deles, cada detalhe da casa, como se fosse uma lição silenciosa de paciência e resiliência. Durante o almoço, o aroma das comidas típicas brasileiras encheu o ar. João, o cozinheiro, reclamava do pouco tempero nas receitas que Leonardo preferia. Eu, querendo colaborar, ofereci algumas sugestões e ingredientes mais leves e frescos, mas fui recebida com desconfiança. Mesmo assim, mantive a calma e insisti discretamente, sabendo que pequenas atitudes poderiam mostrar que minha presença ali não era apenas para cumprir tarefas, mas para melhorar o ambiente. O clima de tensão ainda pairava, mas eu sentia que estava começando a ganhar espaço. Enquanto limpava o salão, ouvi conversas baixas sobre um acidente antigo que havia marcado Leonardo profundamente. Sua filha, Anastácia, havia morrido em um acidente de avião 2 anos antes, e desde então ele se isolara, entregando-se à bebida e à solidão. Larissa, sua esposa, aparecia apenas para trazer remédios e controlar a rotina dele. Meu coração apertou ao imaginar a dor daquele homem, e senti uma necessidade quase instintiva de ajudá-lo, mesmo sabendo que isso podia ser arriscado. A vida às vezes nos coloca em situações inesperadas, e eu estava prestes a descobrir o quanto isso era verdade. Passei a tarde arrumando os quartos e lavando janelas, enquanto observava os detalhes da mansão. Tudo era luxuoso, mas havia sinais de abandono em lugares específicos: cortinas rasgadas, móveis mal alinhados e livros empoeirados. Parecia que a riqueza não conseguia preencher o vazio emocional que pairava ali. Eu sabia que, de alguma forma, precisaria encontrar uma maneira de levar luz para aquele lugar, começando com pequenos gestos que fizessem diferença. Cada movimento meu era cuidadoso, pois não queria provocar desconfiança. Enquanto cuidava dos cavalos no estábulo, lembrei do quanto Leonardo os amava. Napoleão, um belo animal castanho, parecia sentir a presença de alguém que respeitava seu espaço. Eu acariciei sua crina e senti a energia daquele lugar se transformar por alguns instantes. Era estranho como um simples contato podia mudar o clima, mas percebi que era ali, entre animais e silêncio, que poderia criar uma conexão com o dono da casa. O coração se aquecia com pequenas vitórias silenciosas que ninguém notava. Durante o jantar, ouvi sussurros e olhares preocupados dos outros empregados. Algo estranho acontecia nos andares superiores, mas ninguém dizia uma palavra em voz alta. A curiosidade e o medo se misturavam, e eu sentia que deveria ficar atenta a qualquer sinal. A mansão guardava segredos, e meu instinto dizia que alguns deles poderiam mudar a vida de todos ali. Ainda assim,
Mantive minha postura de calma e dedicação, deixando que o tempo revelasse o que precisava ser conhecido. Mais tarde, encontrei-me novamente com Leonardo no jardim, embora ele tenha permanecido à distância. Seu olhar carregava tristeza e uma sensação de perda profunda. Eu queria me aproximar, mas algo me dizia para respeitar seu espaço. Fiquei ali observando, tentando compreender cada nuance de sua dor sem palavras, apenas com atenção e empatia. Às vezes, apenas estar presente é suficiente para tocar o coração de alguém, mesmo que não haja diálogo. Ao final do dia, fui até meu quarto e sentei à janela, olhando para a cidade que se estendia além da mansão. O sol se punha, tingindo o céu de tons laranja e rosa, e eu senti uma mistura de esperança e responsabilidade. Sabia que minha jornada estava apenas começando e que muitos desafios viriam, mas também sabia que cada passo dado com coração e sinceridade podia transformar vidas. Meu sonho de ajudar e de viver experiências novas parecia mais próximo, e isso me dava forças para continuar. Antes de dormir, respirei fundo e pensei nas palavras que minha mãe me dizia sobre fé e perseverança. A vida sempre testaria minha coragem, mas eu precisava acreditar que minha presença ali tinha um propósito. Fechei os olhos, sentindo a mistura de medo, esperança e determinação que me acompanharia no dia seguinte. O coração batia acelerado, sabendo que minha história e a de Leonardo estavam prestes a se entrelaçar de maneira inesperada. Mais uma página de nossa jornada estava prestes a começar. Acordei cedo com o barulho do vento batendo nas janelas e o cheiro do pão fresco vindo da cozinha. Enquanto vestia meu uniforme, senti um frio na barriga, como se algo importante fosse acontecer naquele dia. Passei pelo corredor principal e vi os outros empregados movimentando-se silenciosos, cada um ocupado com suas tarefas, mas com olhares que não consegui decifrar. Respirei fundo e decidi que seria um dia de observação, prestando atenção em cada detalhe e procurando entender melhor o ambiente. Sabia que a mansão tinha suas regras, mas também tinha histórias escondidas que ninguém contava. Logo depois, encontrei Paulo no jardim, e ele começou a me instruir sobre a manutenção das plantas e flores. Cada detalhe precisava de cuidado e atenção, e eu escutava com olhos e ouvidos atentos. Enquanto mexia na terra e regava as plantas, minha mente viajava para lugares distantes, sonhando em conhecer cidades brasileiras que eu só conhecia pelos livros e televisão. Mas, ao mesmo tempo, o presente exigia minha dedicação total, e eu sabia que minhas pequenas ações naquele lugar poderiam ter grandes consequências. Havia algo quase mágico naquele contato com a natureza que me deixava mais calma e centrada. Na cozinha, João reclamava do cardápio do dia e do pouco tempo para preparar refeições complexas. Eu tentei ajudar, oferecendo sugestões de temperos e formas de agilizar o trabalho sem perder a qualidade. Apesar da resistência inicial, percebi que alguns colegas começaram a me observar de maneira diferente, talvez percebendo que minha intenção era colaborar e não apenas criticar. O aroma do feijão, arroz e do bolo recém-assado misturava-se com o perfume das flores do jardim, criando uma sensação de lar inesperada dentro daquela mansão imponente. Eu me sentia pequena, mas ao mesmo tempo parte de algo maior. Enquanto servia os empregados e cuidava das refeições, ouvi rumores sobre Leonardo. Diziam que ele havia se isolado desde a morte de sua filha e que ninguém conseguia se aproximar. Meu coração apertou ao pensar na dor daquele homem, e eu senti uma vontade imensa de ajudá-lo de alguma forma, mesmo sem saber exatamente como. Passei a observar suas rotinas, tentando encontrar padrões, qualquer detalhe que me permitisse entender melhor sua vida e seu sofrimento. A empatia, pensei, era uma ferramenta poderosa, capaz de abrir portas que palavras não conseguiam alcançar. Durante a tarde, fui levada para o estábulo para cuidar dos cavalos. Napoleão se aproximou farejando minha mão e senti uma conexão imediata. Lembrei das histórias que ouvira sobre como Leonardo amava seus animais e de como ele costumava passar horas montando e cuidando deles. Passei a escovar e alimentar Napoleão com cuidado, sentindo que cada gesto meu poderia criar um vínculo silencioso com o dono da casa. O cheiro de feno, terra molhada e cavalos misturava-se com o calor do sol, criando uma sensação de paz que contrastava com os sussurros e tensões da mansão. Mais tarde,
Enquanto limpava o salão, percebi olhares curiosos e desconfiados de outros empregados. Alguns cochichavam, outros evitavam meu olhar. Senti que precisava conquistar a confiança deles, mostrando que minha presença não era ameaça, mas sim apoio. Trabalhei em silêncio, focando em cada detalhe e lembrando-me das palavras da minha mãe sobre paciência e respeito. Cada móvel limpo, cada janela polida, parecia aproximar-me mais de meu objetivo: ser útil e criar um ambiente melhor, mesmo diante da tensão e dos segredos guardados naquela mansão. No fim da tarde, ouvi barulhos estranhos vindos do andar de cima. Meu coração acelerou e um frio percorreu minhas costas. Decidi não me aproximar, mas fiquei atenta, imaginando que segredos poderiam estar escondidos ali. O clima de mistério me deixava apreensiva, mas também despertava uma curiosidade intensa. Senti que precisava ser prudente, mas também corajosa. O equilíbrio entre cautela e ousadia se tornava essencial e eu sabia que em algum momento teria que escolher como agir. Durante o jantar, Leonardo apareceu brevemente. Seu olhar era distante e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a taça de vinho. Observei cada gesto, cada expressão, tentando entender suas emoções. A dor em seus olhos era palpável e eu senti uma mistura de compaixão e determinação. Queria ajudá-lo, mas sabia que precisava de tempo e delicadeza. A proximidade física ainda não era permitida, mas a presença silenciosa e atenta já começava a criar uma ponte entre nós. Ao final do dia, sentei-me na varanda olhando para o céu estrelado. A cidade de Belo Horizonte se estendia ao longe, com luzes que piscavam como pequenos faróis de esperança. Respirei fundo, sentindo o peso do dia e a responsabilidade de estar ali. Cada gesto, cada palavra não dita tinha impacto. Eu sabia que meu caminho com Leonardo seria longo e desafiador, mas também que cada passo dado com paciência e empatia poderia transformar não apenas sua vida, mas a minha também. O céu estrelado parecia aprovar minhas intenções. Antes de dormir, escrevi em meu diário sobre o dia, refletindo sobre os desafios e aprendizados. As palavras fluíam como conselhos silenciosos, lembrando-me de que a vida é feita de pequenas escolhas e de coragem diária. Fechei os olhos sentindo que, apesar do medo e da tensão, estava no caminho certo. A jornada estava apenas começando, mas cada gesto meu, cada olhar atento, parecia aproximar-me mais de Leonardo e de algo maior, que ia muito além de simples tarefas domésticas. Uma nova página de nossa história estava prestes a ser escrita. Acordei com o sol invadindo meu quarto e o canto dos pássaros misturado ao barulho distante da cidade de Belo Horizonte. Enquanto me preparava para o dia, senti uma ansiedade estranha. Hoje seria o dia em que talvez me aproximasse mais de Leonardo. Cada gesto meu tinha que ser cuidadoso, cada palavra medida, porque sabia que ali dentro, segredos e emoções reprimidas criavam uma tensão constante. Tomei meu café rápido, pensando nas tarefas que me aguardavam e no desafio de equilibrar trabalho, respeito e curiosidade. A mansão parecia viva, respirando junto comigo, e eu sentia cada movimento, cada sussurro, como se fossem sinais que precisava decifrar. No corredor, encontrei Paulo reorganizando os vasos do jardim e notei seu olhar avaliativo. Ele era rigoroso, mas justo, e eu sabia que precisaria conquistar sua confiança também. Perguntei sobre os cuidados das plantas mais delicadas, e ele explicou pacientemente, mostrando detalhes que só um jardineiro atento conseguiria perceber. Enquanto mexia na terra, percebi a importância da paciência, do cuidado e da observação. Cada flor, cada folha, parecia ensinar uma lição de vida, que resultados vêm devagar com esforço e dedicação silenciosa. Eu anotava mentalmente cada detalhe, sabendo que serviriam tanto para meu trabalho quanto para entender Leonardo. Mais tarde, fui até a cozinha ajudar João a preparar o almoço. Ele reclamava do ritmo e da pressão, mas eu tentava manter a calma e colaborar. Experimentei novas combinações de temperos, lembrando-me das receitas que minha mãe me ensinou. O cheiro do feijão fresco, do pão recém-assado e das ervas misturava-se com o perfume das flores do jardim, criando uma sensação de aconchego inesperada naquela mansão imponente. Sentia que, apesar da formalidade e do medo, o trabalho poderia ser um caminho de conexão e aprendizado.
Enquanto limpava os corredores e organizava os quartos, ouvi vozes vindas do andar de cima. Era Leonardo, mas ele não estava sozinho. Senti um frio na espinha, ao perceber que a presença de Larisa e Rodion tornava o ambiente ainda mais tenso. Eles discutiam, e eu percebi a frustração e preocupação de Leonardo. Decidi que, por enquanto, era melhor observar e compreender antes de agir. Meu instinto dizia que cada movimento deveria ser estratégico, porque naquele ambiente, cada gesto tinha peso e consequências. Durante a tarde, fui levada novamente ao estábulo para cuidar de Napoleão. O cavalo parecia sentir meu estado de espírito e se aproximava com calma, permitindo que eu o escovasse e alimentasse. Pensei em Leonardo e em como a presença dele junto aos cavalos poderia trazer lembranças e até conforto. Lembrei das histórias sobre a paixão dele pelos animais e senti que, talvez, eu pudesse usar essa conexão para ajudá-lo a abrir seu coração. Cada gesto com Napoleão era também um gesto silencioso de aproximação com Leonardo, mesmo sem que ele soubesse. Enquanto retornava ao salão principal, vi Paulo conversando com outros empregados. Havia olhares de curiosidade e desconfiança, mas também sinais de aceitação. Percebi que meu esforço para ser útil e colaborativa começava a surtir efeito. Cada ação minha, mesmo pequena, parecia mudar a dinâmica daquele espaço. Era uma sensação nova. Perceber que eu podia influenciar o ambiente não com palavras duras, mas com dedicação, empatia e cuidado. Sentia-me orgulhosa, mas também ciente de que ainda havia muito a aprender e muitos obstáculos a enfrentar. No final da tarde, Leonardo surgiu brevemente na sala de estar. Seu olhar era sério, mas havia uma centelha de curiosidade ao me observar. Senti uma mistura de medo e determinação. Precisava ser cautelosa, mas não podia deixar de ser gentil e atenta. Observei cada gesto, cada expressão, tentando compreender suas emoções e pensamentos. A dor de sua perda estava visível, mas também havia sinais de que ele poderia se abrir se encontrasse alguém confiável ao seu lado. Meu coração se aqueceu com essa possibilidade e senti que cada ação minha teria um impacto maior do que eu imaginava. Durante o jantar, João e outros empregados comentavam sobre as tarefas do dia e eu percebi como pequenos detalhes criavam tensões e alianças dentro da mansão. Aproveitei para ouvir, aprender e planejar minhas próximas ações. Sabia que cada palavra dita ou não dita poderia mudar a percepção de Leonardo e dos outros. A vida na mansão era como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento precisava ser calculado, mas também feito com coração. Eu sentia que, aos poucos, estava construindo minha própria estratégia para ajudar e proteger aqueles que precisavam. Mais tarde, antes de dormir, sentei-me na varanda e olhei para a cidade iluminada. As luzes piscavam como pequenos faróis de esperança e possibilidades. Pensei em tudo o que havia aprendido e em como cada desafio do dia havia me ensinado mais sobre paciência, empatia e coragem. Respirei fundo, sentindo que cada pequeno gesto podia transformar vidas. A conexão silenciosa que eu começava a construir com Leonardo, com Paulo, com João e até com Napoleão, parecia ser o início de algo maior, uma mudança que ia muito além das tarefas diárias. Escrevi no meu diário sobre o dia, refletindo sobre aprendizados e emoções. As palavras fluíam naturalmente, lembrando-me que a vida é feita de pequenos passos e de coragem diária. Fechei os olhos sentindo que, apesar das tensões, estava trilhando o caminho certo. A mansão continuava a guardar segredos e emoções, mas eu me sentia mais preparada para enfrentá-los. Sabia que cada dia trazia novas oportunidades, desafios e descobertas, e que meu papel ali seria essencial para a transformação de todos ao meu redor. Acordei com o barulho distante do mercado da cidade, os vendedores já anunciando suas frutas frescas e pães recém-assados. Senti a rotina me chamando, e ao mesmo tempo uma ansiedade silenciosa. Hoje seria um dia importante para entender melhor a mansão e seus segredos. Tomei meu café rápido, lembrando da conversa com Paulo sobre organização e disciplina. Cada detalhe que eu observava, cada gesto que eu fazia, poderia mudar a percepção que Leonardo tinha sobre mim. A vida ali dentro exigia atenção, paciência e um pouco de coragem. Enquanto limpava os corredores do térreo, percebi que Larisa observava cada movimento meu. Sua expressão era crítica,
e senti o peso de seu olhar avaliador. Mesmo assim, mantive minha postura calma, tentando não demonstrar nervosismo. Reparei nos quadros da parede, nas lembranças de família e nos objetos de valor que contavam histórias silenciosas. Cada espaço parecia ter uma memória própria, e eu sentia que precisava respeitar e compreender antes de agir. Fui chamada para ajudar Giovanni na cozinha, que parecia preocupado com a refeição do dia. Ele reclamava do excesso de trabalho, mas aos poucos fomos ajustando detalhes e preparando pratos que combinassem sabor e saúde. Senti que minha experiência podia contribuir, e cada elogio de Giovanni era um pequeno reconhecimento do meu esforço. Ao preparar a comida, pensei em como a paciência e a atenção aos detalhes eram fundamentais para ganhar confiança na mansão. Durante a tarde, levei Napoleão para o campo de treinamento. O cavalo parecia mais calmo, como se sentisse que minhas mãos eram confiáveis. Pensei em Leonardo e como o contato com o animal poderia ajudá-lo a enfrentar seus medos e traumas. Cada movimento meu com Napoleão era silencioso, mas carregado de intenção. Ensinar confiança, criar vínculo e mostrar que pequenas ações podem transformar grandes medos. Enquanto voltava ao salão principal, ouvi uma discussão acalorada entre Paulo e Larisa. A tensão no ar era quase palpável, e percebi que precisava agir com discrição. Observar sem intervir imediatamente era a melhor forma de entender alianças e conflitos internos. Senti que minha presença ali era importante, não apenas como empregada, mas como alguém que poderia ajudar a equilibrar emoções e situações delicadas. No final da tarde, Leonardo apareceu inesperadamente no jardim. Seu olhar estava distante, mas percebi uma curiosidade silenciosa ao me observar cuidar das plantas. Aproximei-me devagar, respeitando seu espaço, e comentei sobre as flores e o cuidado necessário para mantê-las vivas. Ele sorriu levemente, e senti que aquele pequeno gesto criava uma ponte entre nós. A empatia e atenção aos detalhes começavam a mostrar resultados sutis, mas significativos. Durante o jantar, Larisa fez comentários sutis sobre meu comportamento, tentando provocar ciúmes ou insegurança. Mantive-me firme, respondendo apenas com gentileza e profissionalismo. A noite trouxe reflexões sobre poder, influência e a importância de saber escolher batalhas. Percebi que cada ação, mesmo pequena, podia impactar a dinâmica da mansão e a maneira como Leonardo me via. Mais tarde, Leonardo me pediu para ajudá-lo com algumas tarefas no escritório. Enquanto organizávamos papéis e livros, ele começou a falar sobre sua filha e sobre momentos felizes que passara em viagens pelo Brasil e pela Argentina. Ouvir suas memórias me deu uma sensação de proximidade inesperada e senti que estava conquistando sua confiança. Cada palavra dele era um passo na reconstrução de sua esperança e da própria vida. Antes de dormir, escrevi novamente no diário, refletindo sobre os desafios e aprendizados do dia. Pensei em como a paciência, a empatia e a coragem eram essenciais para lidar com as emoções complexas da mansão. Sentia que minha presença começava a fazer diferença e que cada gesto, cada palavra e cada cuidado contavam uma história maior. A vida ali dentro era intensa, mas também repleta de oportunidades para crescimento pessoal e transformação emocional. Fechei os olhos olhando pela janela para a cidade iluminada. O silêncio noturno contrastava com a agitação do dia, e senti um sentimento de realização e esperança. Sabia que cada dia traria novos desafios, mas também novas oportunidades de conexão, aprendizado e construção de relações. Com paciência e atenção, eu podia ajudar Leonardo a encontrar um caminho de cura e confiança, e, ao mesmo tempo, fortalecer minha própria jornada. O dia começou com o cheiro do pão fresco do mercado invadindo a cozinha, e eu me senti grata por pequenos detalhes da vida cotidiana. Enquanto organizava os utensílios, Giovanni falava sobre lembranças de sua infância em São Paulo, e percebi como histórias simples podem aproximar pessoas. Cada conversa, cada gesto, era uma oportunidade de criar confiança dentro da mansão. A rotina exigia disciplina, mas também atenção às sutilezas da convivência. Ao subir para o segundo andar para limpar os corredores, senti um frio na barriga. A presença de Leonardo ainda pairava sobre mim, silenciosa, mas intensa. Evitei olhar diretamente para os quartos, lembrando das ordens de Paulo,
Mas, ao mesmo tempo, minha curiosidade não deixava de me guiar. Cada objeto e cada quadro contavam histórias de dor, perda e amor. E eu sentia que precisava respeitar e aprender com elas. Durante o almoço, Larisa tentou provocar uma discussão sobre a alimentação de Leonardo. Mantive-me neutra, oferecendo apenas sugestões gentis para equilibrar sabor e saúde. Giovanni me olhou com um sorriso discreto, como quem diz que minha postura estava correta. A paciência e a empatia começaram a render frutos, mesmo diante de críticas sutis. O ambiente parecia mais tenso, mas eu aprendia a navegar pelas emoções alheias. À tarde, levei Leonardo para o jardim, mostrando-lhe plantas que ele adorava quando criança. Senti um brilho em seus olhos ao tocar nas flores, lembrando-se de momentos de felicidade com sua filha. Cada gesto era um convite silencioso à lembrança e à superação da dor. A conexão com a natureza se tornava um canal para que ele começasse a confiar em mim e a sentir esperança novamente. Enquanto varria os corredores do térreo, ouvi rumores sobre mudanças na administração da mansão. Paulo parecia preocupado. E Larisa mais ainda. Percebi que meu papel estava além das tarefas domésticas. Eu precisava observar, compreender e agir quando fosse necessário. A responsabilidade crescia, mas também minha determinação em ajudar Leonardo e equilibrar a casa. No final da tarde, organizei os quartos dos hóspedes e senti um sentimento de realização. Cada detalhe arrumado refletia cuidado e dedicação, e percebi como pequenas ações podem transmitir confiança. Pensava em como a rotina diária e o serviço diligente poderiam transformar o ambiente e melhorar a vida de quem ali vivia. A empatia e o zelo eram tão importantes quanto qualquer tarefa física. Durante o jantar, Leonardo conversou sobre sua paixão por cavalos e memórias de viagens pelo interior de Minas. Ele começou a compartilhar detalhes íntimos, lembrando de sua filha e da esposa. Cada história fortalecia nosso vínculo e mostrava como a confiança podia nascer em gestos simples, como preparar uma refeição ou organizar um quarto. Senti que minha presença ali começava a fazer diferença real. Mais tarde, organizei alguns papéis no escritório de Leonardo e percebi quanto ele confiava em mim. Sua entrega silenciosa ao falar sobre sua filha e seus traumas mostrava que eu estava sendo uma ponte para sua cura emocional. Cada gesto, cada cuidado era uma forma de reconstruir confiança e ajudá-lo a enfrentar seus medos. Antes de dormir, sentei na varanda e observei a cidade iluminada. Pensei em como a vida simples e os pequenos detalhes podem tocar o coração de alguém. Senti gratidão por poder contribuir para a transformação de Leonardo, mas também por perceber que eu mesma crescia a cada desafio e experiência dentro daquela mansão. A esperança e a coragem se tornavam companheiras constantes. Fechei os olhos lembrando-me do dia intenso e das lições aprendidas. Sabia que amanhã traria novos desafios, novas oportunidades de conexão e mais momentos para ajudar Leonardo a curar suas feridas. Cada dia era um passo na construção de confiança, cuidado e amor. A vida dentro da mansão, apesar das dificuldades, começava a mostrar que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. O sol mal havia surgido quando já estava na cozinha preparando o café da manhã. O aroma do pão recém-assado se misturava ao cheiro do café forte, trazendo uma sensação de aconchego. Giovanni me observava enquanto mexia a massa, e notei o respeito silencioso que começava a surgir entre nós. Pequenos gestos diários tinham o poder de transformar relações e fortalecer laços. Cada manhã era uma oportunidade de espalhar cuidado e atenção. Após o café, organizei o jardim, regando as flores e cuidando das plantas com paciência. Vi Leonardo pela janela, sentado na varanda, perdido em seus pensamentos. Algo em seu olhar me dizia que ele começava a encontrar um fio de esperança. Decidi me aproximar com cautela, perguntando sobre suas lembranças de infância no interior de Minas. Ele sorriu levemente e percebi que a confiança estava lentamente se construindo. Enquanto limpava os corredores, ouvi boatos entre os funcionários sobre possíveis mudanças na equipe da casa. Larisa parecia mais inquieta do que o normal, e Paulo mantinha-se tenso. Sabia que precisava observar cada detalhe, cada reação para agir com prudência. Minha experiência e intuição me faziam perceber que o equilíbrio da mansão dependia da atenção de todos, inclusive da minha.
Durante o almoço, Leonardo falou sobre seu amor pelos cavalos e recordações de passeios que fazia com sua filha. Senti que era o momento de reforçar sua confiança, mostrando que ele ainda podia sentir alegria em pequenas coisas. Cada gesto simples, como oferecer um copo de água ou organizar seu prato, era uma forma de transmitir cuidado e atenção. A empatia se mostrava tão poderosa quanto qualquer palavra. À tarde, organizei os quartos e percebi a importância de cada detalhe. Cada lençol dobrado e cada objeto no lugar eram sinais de ordem e cuidado, refletindo respeito pelo espaço alheio. Giovanni comentou sobre como meu zelo fazia diferença na rotina da casa, e senti que meu esforço estava sendo notado. Pequenas ações diárias tinham grande impacto na harmonia do ambiente. Enquanto ajudava Leonardo a caminhar pelo jardim, ele comentou sobre a tristeza que sentia após a perda da filha. Respirei fundo, lembrando de minha própria dor e da força que encontrei para seguir em frente. Cada conversa sobre perda e recomeço era uma oportunidade de ensinar e aprender sobre resiliência. A dor compartilhada aproximava e fortalecia laços invisíveis. Mais tarde, organizei a cozinha e preparei alguns pratos saudáveis, incentivando Leonardo a se alimentar melhor. Giovanni ajudou, e juntos começamos a criar uma rotina que incluía cuidado, disciplina e atenção às necessidades dele. Pequenos hábitos diários se transformavam em pontes para a superação e para a recuperação emocional. O respeito mútuo estava se tornando evidente. No final da tarde, observei Leonardo praticando exercícios leves no jardim, sob minha supervisão. Ele se mostrava mais atento, esforçando-se para superar limitações físicas e emocionais. Cada passo era um pequeno triunfo, cada sorriso uma vitória. Eu me sentia orgulhosa de sua determinação e sabia que minha presença e encorajamento eram fundamentais nesse processo. Durante o jantar, conversamos sobre memórias de viagens, comidas típicas de Minas e histórias da família. Leonardo começou a se abrir mais, lembrando de sua esposa e de momentos felizes com a filha. Cada história compartilhada fortalecia a ligação que estávamos construindo, mostrando que, mesmo entre dor e perda, ainda existia espaço para o afeto e a esperança. Antes de dormir, sentei na varanda observando as luzes da cidade e refletindo sobre o dia. Senti gratidão por cada gesto, cada conversa e cada momento de conexão. A vida dentro da mansão, apesar das tensões e desafios, começava a revelar pequenas vitórias e grandes aprendizados. Sabia que o caminho de amanhã traria novos desafios, mas também oportunidades para continuar ajudando Leonardo a curar seu coração. Amanhã começou com o canto dos pássaros no quintal e o cheiro de pão fresco saindo do forno. Preparei o café e arrumei a mesa, observando Leonardo ainda acordado, com o olhar distante. A cada gesto meu, percebia que ele começava a se sentir mais seguro, confiando em minha presença. Pequenas rotinas matinais se transformavam em pilares de estabilidade e esperança dentro da mansão. Cada detalhe importava, desde o café servido até o silêncio respeitoso durante a refeição. Depois organizei a lavanderia, lavando e dobrando roupas com cuidado. Giovanni me ajudava, e juntos conversávamos sobre memórias de infância e da vida em Minas Gerais. Essas conversas simples criavam laços invisíveis, e percebi que a presença humana tinha mais poder do que qualquer tratamento ou remédio. Cada sorriso trocado e cada gesto de atenção fortalecia a confiança de Leonardo, e ele começava a se abrir sobre dores que há muito guardava. No jardim, preparei as ferramentas e plantei novas flores enquanto Leonardo observava. Senti que era o momento de falar sobre seu amor pelos cavalos e como eles poderiam ajudá-lo a superar medos e traumas. Ele me ouviu com atenção e notei um brilho nos olhos que não via há meses. Incentivei-o a participar de pequenas atividades ao ar livre, reforçando que o cuidado consigo mesmo também incluía momentos de prazer e leveza. Durante o almoço, Leonardo comentou sobre antigas viagens de negócios e momentos que compartilhava com sua filha. Enquanto servia a comida, senti que era minha missão ajudá-lo a reconectar-se com a vida e com as lembranças felizes. Giovanni complementava com histórias divertidas sobre a cozinha e a vida cotidiana, criando um ambiente leve e acolhedor. O riso começava a quebrar o peso da tristeza que ainda o acompanhava. À tarde, organizei a biblioteca e limpei cada estante com cuidado.
Leonardo entrou e começou a folhear livros antigos, lembrando-se de sua juventude e de projetos que sonhara realizar. Aproveitei para incentivá-lo a registrar suas memórias, mostrando que o passado podia se tornar uma ponte para o futuro. Cada gesto, cada conversa, cada conselho era uma oportunidade de ensinamento e reconexão com a vida. Enquanto preparava o jantar, conversávamos sobre receitas e tradições mineiras. Leonardo se animou ao lembrar do sabor de pratos que só a família sabia fazer, e percebi que a comida tinha o poder de despertar emoções adormecidas. Giovanni ajudava, e juntos criávamos uma rotina que misturava cuidado, disciplina e momentos de prazer. Pequenos atos de atenção tornavam-se grandes lições de vida. Após o jantar, organizei os quartos e verifiquei que tudo estava em ordem. Observando Leonardo no jardim, notei como cada exercício, cada passeio e cada conversa contribuíam para sua recuperação. Ele começou a caminhar com mais segurança, e percebi que a paciência e a constância eram fundamentais para que a mudança se consolidasse. Cada conquista era comemorada silenciosamente, mas com intensidade no coração. Mais tarde, Leonardo e eu sentamos na varanda para conversar sobre sonhos e desejos. Ele começou a imaginar viagens, castelos e passeios com cavalos, e senti que a esperança florescia novamente em seu coração. Compartilhei algumas lembranças minhas, mostrando que, mesmo com perdas, a vida sempre oferece novas oportunidades. A empatia e a conexão humana eram a chave para que ele voltasse a acreditar no amor e na vida. Durante a noite, organizei a cozinha e preparei algumas infusões calmantes para Leonardo. Ele comentou sobre os desafios do dia, sobre suas dores e medos, e senti que cada palavra minha tinha o poder de confortar e incentivar. Pequenos atos de cuidado se transformavam em grandes lições de fé e resiliência, mostrando que o amor e a dedicação podem curar feridas profundas. Antes de dormir, sentei na varanda observando a lua refletir nas árvores do jardim. Reflito sobre o dia, sobre cada gesto, cada conversa e cada sorriso. A vida dentro da mansão, apesar das dificuldades, começava a revelar uma rotina de superação e esperança. Sabia que os dias seguintes trariam novos desafios, mas também novas oportunidades de fazer a diferença no coração de Leonardo e na minha própria vida. A manhã começou quente e úmida, com um cheiro de café fresco invadindo a cozinha. Preparei o café da manhã enquanto Leonardo ainda repousava, refletindo sobre os sonhos que começavam a surgir em sua mente. Cada gesto meu tinha um significado especial, e percebia que ele se sentia mais seguro com minha presença. A rotina diária começava a criar um elo de confiança que parecia impossível de romper. Pequenas vitórias do dia anterior se transformavam em combustível para os desafios que viriam. Depois organizei o jardim, regando as flores e aparando os arbustos. Leonardo apareceu para me ajudar e juntos conversamos sobre pequenas lembranças de infância e momentos simples que marcavam a vida. Essas conversas fortaleciam não só o corpo, mas a alma, e eu sentia que ele começava a reencontrar a esperança que a perda da filha havia apagado. Cada sorriso trocado era uma fagulha de luz na escuridão que ainda o envolvia. Durante o almoço, incentivei Leonardo a falar sobre suas viagens e aventuras que havia vivido antes das tragédias. Enquanto servia a comida, notei seu semblante relaxar, e suas palavras carregavam memórias que pareciam trazer de volta a alegria de viver. Giovanni participava das conversas, contando histórias de sua própria vida e ensinando pequenas lições sobre simplicidade e perseverança. A rotina, antes pesada, agora se transformava em aprendizado e crescimento emocional. À tarde, organizei os quartos e preparei as roupas para a semana, aproveitando para conversar com Leonardo sobre cuidados com a saúde e disciplina. Incentivei-o a manter pequenas metas diárias, mostrando que cada passo, por menor que fosse, era um avanço importante. Percebi que ele começava a se sentir mais responsável por si mesmo e pelas pequenas conquistas do dia a dia. Cada ação tinha valor, e cada gesto era uma lição de vida. Enquanto arrumava a cozinha, Leonardo entrou para comentar sobre seu amor pelos cavalos e a vontade de retomar a prática de equitação. Incentivei-o a tentar pequenas atividades, lembrando que a persistência era essencial para superar os medos. Giovanni ajudava a organizar o equipamento,
e juntos criamos um ambiente de estímulo e confiança. Cada pequena vitória transformava o medo em coragem e a tristeza em motivação. No fim da tarde, Leonardo começou exercícios leves com Napoleão, seu cavalo favorito. Ele demonstrava relutância, mas eu o encorajei com palavras de apoio e lembranças de momentos felizes. Cada passo era um desafio, mas também um avanço significativo. Percebi que a paciência e o cuidado constante estavam ajudando a transformar o sofrimento em força. Pequenos atos de atenção tinham o poder de reconstruir uma vida inteira. Durante o jantar, conversamos sobre receitas típicas de Minas Gerais e sobre como pequenas tradições da infância podiam trazer conforto e esperança. Giovanni compartilhava histórias engraçadas, fazendo Leonardo rir novamente, e senti que a rotina se tornava não apenas trabalho, mas também fonte de alegria e aprendizado. O amor pelo cuidado e pela presença humana começava a mostrar resultados concretos. Mais tarde, organizei a biblioteca, limpando as estantes e rearrumando os livros. Leonardo entrou para folhear alguns volumes antigos, lembrando-se de suas experiências passadas e dos sonhos que ainda desejava realizar. Incentivei-o a registrar suas memórias, mostrando que o passado podia ser uma ponte para o futuro. Cada gesto, cada palavra e cada conselho eram oportunidades de reconexão com a vida. Durante a noite, preparei infusões calmantes e organizei a cozinha para o dia seguinte. Leonardo comentou sobre suas dores e dificuldades, e percebi que cada palavra minha era capaz de confortar e inspirar coragem. Pequenos atos de cuidado se transformavam em grandes lições de resiliência, mostrando que a dedicação e o amor podiam curar feridas profundas. Cada momento juntos reforçava a confiança mútua e a esperança em dias melhores. Antes de dormir, sentei na varanda observando a lua refletir sobre o jardim. Reflito sobre o dia, cada gesto, cada sorriso e cada vitória conquistada. A vida na mansão, apesar dos desafios, começava a revelar uma rotina de superação e fé. Sabia que os próximos dias trariam novas dificuldades, mas também novas oportunidades de ensinar, aprender e transformar o coração de Leonardo e o meu próprio. O dia amanheceu com o céu limpo e o aroma das flores do jardim invadiu os corredores da mansão. Preparei o café da manhã com cuidado, observando Leonardo sentado à mesa. Ainda um pouco reservado, mas com uma expressão de curiosidade em seus olhos. Cada gesto meu era percebido, cada palavra contava, e percebi que ele começava a se abrir para pequenas confianças. A rotina diária, antes pesada, agora parecia um caminho de aprendizado mútuo e de transformação interior. Depois do café, organizei a limpeza da sala de estar e do escritório. Enquanto arrumava os livros e papéis, Leonardo entrou, demonstrando interesse em aprender sobre a organização da casa e a gestão do seu próprio espaço. Incentivei-o a participar, mostrando que pequenas responsabilidades fortalecem o caráter e ajudam a superar desafios. O ambiente se enchia de energia e determinação, e percebi que a disciplina diária começava a gerar frutos visíveis. Durante a manhã, levamos Napoleão para o picadeiro. Leonardo estava hesitante, mas encorajei-o a montar com calma e segurança. Cada passo era acompanhado de orientação e palavras de apoio, e pouco a pouco ele ganhava confiança. A sensação de liberdade e conexão com o cavalo despertava emoções que há muito tempo ele não sentia, como alegria, coragem e determinação. Pequenos atos de persistência estavam mudando sua vida. No almoço, servi pratos típicos de Minas e lembramos das histórias de infância de Leonardo. Giovanni participou, contando casos engraçados e reforçando a importância de valorizar momentos simples. A conversa fluía naturalmente, e percebi que o riso começava a ocupar espaços que antes eram de dor e tristeza. A rotina se transformava em aprendizado, amizade e pequenas celebrações de cada vitória conquistada. À tarde, organizei o quarto principal e limpei as áreas externas da mansão. Leonardo entrou para acompanhar, mostrando interesse em participar das tarefas do dia. Incentivei-o a colaborar e a perceber a importância de pequenas ações no dia a dia. A cada gesto, ele se sentia mais conectado com a vida e mais próximo de superar a depressão e o medo. Cada vitória, por menor que fosse, fortalecia seu espírito e minha própria determinação.
Durante a tarde, realizamos exercícios de equilíbrio e força com Napoleão. Leonardo resistiu inicialmente, mas meu encorajamento e presença constante fizeram com que ele superasse suas hesitações. Cada avanço era comemorado, e percebi que a paciência e a dedicação eram essenciais para reconstruir sua confiança e força interior. O amor e a atenção se mostravam poderosos agentes de cura. No jantar, discutimos sobre viagens que Leonardo desejava fazer e lugares que ainda sonhava conhecer. Compartilhei histórias de cidades brasileiras, mercados populares e festas tradicionais, incentivando-o a manter viva a curiosidade e a esperança. Giovanni ajudava com receitas e lembranças de sabores que evocavam memórias felizes. Cada conversa reforçava a conexão e despertava sonhos que haviam sido esquecidos. Mais tarde, organizamos a biblioteca juntos. Leonardo folheava livros antigos, e eu sugeria histórias de superação e vida prática. Incentivei-o a registrar suas próprias memórias, mostrando que o passado podia ser um guia para o futuro. Pequenos momentos de leitura e reflexão se transformavam em ferramentas de crescimento pessoal e emocional. Cada gesto cultivava esperança, coragem e determinação. Durante a noite, preparei uma infusão para acalmar Leonardo antes de dormir. Ele estava mais relaxado, conversando sobre seus medos e conquistas do dia. A cada palavra, percebia que ele estava mais confiante, mais forte e disposto a enfrentar seus desafios. Pequenas vitórias diárias transformavam sua vida, e eu sentia que meu papel era não apenas de serva, mas de guia, amiga e confidente. Antes de encerrar o dia, sentei na varanda observando o céu estrelado. Reflito sobre cada momento vivido, o cuidado, os desafios, as pequenas alegrias e as conquistas silenciosas. A vida na mansão, mesmo com suas dificuldades, começava a se mostrar como um caminho de aprendizado, superação e amor. Sabia que o amanhã traria novos desafios, mas também novas oportunidades de crescimento, conexão e esperança. O dia começou com uma brisa suave, entrando pelas janelas da mansão, trazendo o aroma das flores do jardim e do pão recém-assado. Leonardo ainda dormia, mas eu já estava ocupada organizando os quartos e preparando o café da manhã. Cada detalhe importava, desde o cheiro do café até a disposição dos talheres, pois percebia que pequenas ações podiam mudar o humor e a disposição de quem mora aqui. Senti uma alegria silenciosa ao notar que ele começava a valorizar esses cuidados. Depois do café, levamos Napoleão para a prática matinal. Leonardo estava hesitante, mas meu incentivo era firme, lembrando-o de que o progresso vem de passos pequenos e constantes. Enquanto o ajudava a montar, recordei histórias de minha infância em Belo Horizonte, de cavalos e festas rurais, tentando aproximar nossa conexão com experiências simples e alegres. Cada pequena conquista dele me trazia uma satisfação profunda. Durante a manhã, organizei a cozinha e preparei receitas leves, conversando com Giovanni sobre como tornar a alimentação mais saudável sem perder sabor. Leonardo observava e participava, experimentando combinações e se interessando por sabores novos. A cada tentativa ele sorria, e percebi que o prazer em pequenas conquistas começava a transformar sua rotina. O drama do passado, aos poucos, cedia espaço para curiosidade e esperança. À tarde, organizamos a biblioteca e discutimos livros sobre viagens e histórias inspiradoras. Incentivei Leonardo a escrever suas memórias e registrar seus pensamentos, mostrando que refletir sobre a própria vida ajuda a curar dores antigas. Ele hesitou, mas logo começou a escrever pequenas notas, demonstrando que mesmo um homem acostumado a controlar tudo pode aprender com a vulnerabilidade e a abertura ao novo. Enquanto isso, observei os funcionários da mansão realizando suas tarefas. Havia tensão nos olhares de alguns, mas o clima geral começava a mudar com pequenas vitórias e momentos de cumplicidade. Ensinei Leonardo a valorizar cada gesto e a perceber que o sucesso não se mede apenas por riqueza ou posição, mas pelo cuidado com as pessoas e pela força para superar desafios emocionais. No final da tarde, fomos ao estábulo para cuidar dos cavalos. Leonardo estava mais confiante, acariciando Napoleão e ajustando a sela sozinho. Senti orgulho silencioso ao ver sua evolução. O homem que antes se isolava, agora interagia com paciência e respeito,
aprendendo a reconectar-se com o mundo e com suas emoções. Pequenos atos de coragem se transformavam em grandes conquistas. O jantar foi preparado com carinho e Leonardo começou a compartilhar lembranças da juventude, viagens ao Rio de Janeiro e memórias de família. Giovanni ajudava a tornar cada história mais viva, enquanto eu incentivava Leonardo a valorizar momentos simples de felicidade. A cada relato, via um homem se libertando da tristeza e da culpa, descobrindo que a vida ainda podia oferecer surpresas e alegrias. Durante a noite, organizei a sala de estar para uma conversa tranquila. Leonardo mostrou interesse em aprender sobre a cultura brasileira e culinária regional. E eu compartilhei detalhes de Minas Gerais, festas populares e receitas caseiras. Cada palavra trazia proximidade e confiança, mostrando que a conexão verdadeira nasce do respeito e da atenção aos pequenos detalhes do cotidiano. Mais tarde, levei Leonardo à varanda para observar o céu estrelado. Falamos sobre sonhos e destinos, e ele começou a se abrir sobre a dor de perder a filha e o afastamento da esposa. Escutei com atenção, encorajando-o a expressar seus sentimentos e mostrando que o perdão e a aceitação eram caminhos para a cura. A empatia e a escuta ativa criavam uma ponte entre o passado doloroso e o futuro promissor. Antes de dormir, organizei as tarefas para o dia seguinte e preparei uma infusão calmante para Leonardo. Ele agradeceu com um sorriso genuíno e senti que minha presença havia se tornado essencial não apenas para as tarefas da casa, mas para o equilíbrio emocional dele. Cada pequeno gesto, cada palavra de incentivo começava a moldar não apenas a rotina, mas o coração de um homem que aprendia a viver de novo. A manhã começou com o sol entrando pelas cortinas da suíte de Leonardo, iluminando suavemente os móveis e o aroma de café fresco que eu havia preparado. Ele ainda se mostrava hesitante, mas percebi no olhar dele uma faísca de motivação diferente. Enquanto eu organizava os objetos pessoais dele, lembrava de minhas próprias lutas, do tempo em que trabalhei para pagar tratamentos médicos, e isso me dava força para guiá-lo com paciência e dedicação. Pequenos gestos transformavam nosso cotidiano em aprendizado. Logo após o café, levamos Napoleão ao campo. Leonardo subiu no cavalo com segurança e senti meu coração bater forte ao ver seu progresso. Cada passo era um desafio para ele, mas também uma vitória silenciosa. Recordei de festas de interior em Minas, onde cavalos eram parte da tradição, e usei essas memórias para tornar o momento leve e cheio de esperança. O sorriso dele se abriu de forma genuína, e a sensação de conquista era contagiante. Ao retornar à casa, organizei a cozinha e conversei com Giovanni sobre novas receitas nutritivas. Leonardo começou a participar ativamente, experimentando combinações e se interessando pela preparação dos pratos. Percebi que pequenos aprendizados culinários serviam de metáfora para sua vida. Disciplina, paciência e cuidado trazem resultados significativos, mesmo quando o início parece difícil. Cada refeição se tornava um passo na reconstrução da rotina emocional. Durante a tarde, propus atividades leves dentro da mansão. Ajudamos a arrumar livros e documentos, e Leonardo se abriu para falar sobre negócios passados, viagens e momentos marcantes da vida. Incentivei-o a refletir sobre escolhas, perdas e oportunidades, mostrando que o aprendizado nunca acaba. Cada conversa tornava-se uma ponte entre passado e futuro, fortalecendo o vínculo e a confiança entre nós. Enquanto isso, observei o comportamento da equipe da casa. Havia olhares desconfiados, mas também curiosidade em ver a mudança de Leonardo. Compartilhei pequenas histórias da minha infância e de cidades brasileiras, mostrando como a vida ensina através de desafios e superações. O homem que antes se isolava começou a valorizar cada gesto de cuidado e colaboração, percebendo que a riqueza mais importante é a conexão humana. No final da tarde, fomos ao jardim para atividades físicas leves. Leonardo demonstrava mais confiança e equilíbrio, enquanto eu o guiava com atenção e encorajamento. Cada passo no gramado se tornava símbolo de resistência e coragem. Recordei momentos de festas populares e mercados de Minas, usando essas imagens para motivá-lo e criar leveza em situações desafiadoras.
A superação vinha acompanhada de pequenas alegrias cotidianas. O jantar foi simples, mas preparado com carinho. Conversamos sobre memórias da infância e viagens pelo Brasil. Leonardo começou a se abrir sobre a dor de perder a filha e sobre os erros do passado. Escutei atentamente, oferecendo apoio silencioso, lembrando que ouvir é uma das formas mais poderosas de cura. Cada palavra trocada fortalecia a relação e ajudava a restaurar confiança e esperança. Mais tarde, organizei a sala para uma leitura relaxante. Leonardo mostrou interesse em histórias inspiradoras e biografias de pessoas que superaram adversidades. Compartilhei minhas próprias experiências, lembrando que cada dificuldade enfrentada molda a força interior. A conversa fluía naturalmente e percebi que ele começava a compreender que a vida ainda podia trazer surpresas e alegrias inesperadas. Antes de dormir, revisamos a agenda do dia seguinte e preparei uma infusão calmante. Leonardo agradeceu com um sorriso sincero e senti que minha presença havia se tornado essencial, não apenas para o cuidado da casa, mas para o equilíbrio emocional dele. Cada gesto, palavra e incentivo começava a criar uma nova rotina cheia de significado. Deitei-me pensando nas conquistas do dia. Cada passo dado por Leonardo, cada sorriso conquistado, representava mais do que progresso físico. Era um recomeço emocional. Meu papel como guia, conselheira e amiga mostrava que a empatia e a dedicação transformam vidas de maneira profunda. A noite caiu, e a esperança de novos dias cheios de aprendizado e afeto se instalou em nossos corações. O amanhecer trouxe consigo uma brisa leve, entrando pelas janelas do quarto de Leonardo e espalhando o aroma das flores do jardim. Ele ainda se mostrava cauteloso, mas notei um brilho nos olhos que indicava interesse em seguir adiante. Enquanto eu arrumava suas roupas e organizava a suíte, lembrei das minhas próprias dificuldades, dos anos trabalhando para pagar tratamentos, e isso me dava força para orientá-lo com paciência e dedicação. Pequenos gestos começaram a fazer toda a diferença em nossa rotina. Logo após o café da manhã, decidimos trabalhar na horta. Leonardo aprendeu a plantar e regar, e eu percebia a satisfação em seus olhos a cada broto que surgia. Contei histórias de feiras e praças brasileiras, e ele se encantava com a simplicidade da vida cotidiana. Cada passo no aprendizado prático trazia um sentido de realização e esperança, mostrando que o cuidado com algo vivo reflete diretamente no cuidado consigo mesmo. Durante a manhã, Giovanni e eu preparamos uma refeição especial, e Leonardo participou do processo, provando temperos e sugerindo ajustes. A cozinha se tornou um espaço de aprendizado e conexão, onde cada ingrediente trazia lembranças de viagens, comidas típicas e momentos felizes. Ele começou a perceber que o sabor da vida depende de atenção, dedicação e amor, assim como cada prato que servimos com carinho. À tarde, levei Leonardo para um passeio pelo bosque próximo à propriedade. Ele ainda se mostrava inseguro, mas a cada passo eu o incentivava a confiar em seu corpo e mente. Relembrei histórias de cavalos e festas populares do interior, criando um ambiente de leveza e nostalgia. Cada momento ao ar livre era uma aula de superação, mostrando que enfrentar medos é parte da jornada de cura e crescimento pessoal. Enquanto caminhávamos, conversamos sobre família, perdas e sonhos. Leonardo se abriu sobre a dor de perder a filha e a esposa, e eu escutei atentamente, oferecendo apoio e compreensão. Compartilhei pequenas experiências da minha vida que mostravam como a resiliência e a fé podem transformar situações difíceis em aprendizado e força interior. Cada palavra trocada reforçava a confiança entre nós. De volta à casa, organizei o escritório de Leonardo e ajudei a revisar alguns documentos. Ele começou a participar ativamente, demonstrando interesse e curiosidade. Eu aproveitei para ensinar maneiras de simplificar tarefas e manter o foco, mostrando que disciplina e rotina são fundamentais para qualquer processo de recuperação. A cada nova tarefa, sua confiança e autoestima cresciam. Mais tarde, promovemos uma sessão de exercícios leves com Napoleão. Leonardo montou o cavalo com segurança, e eu observei cada movimento atentamente, oferecendo incentivo e suporte.
Recordei momentos de festas de rodeio e festas de São João, trazendo exemplos que tornavam o aprendizado mais lúdico e envolvente. O progresso dele era visível e emocionante, mostrando que determinação e paciência fazem milagres acontecerem. O jantar foi preparado com cuidado e Leonardo participou da escolha dos pratos. Conversamos sobre memórias de viagens, experiências gastronômicas e aprendizados da vida. Ele começou a valorizar os pequenos gestos do cotidiano, percebendo que cada detalhe é importante para criar harmonia e bem-estar. Minha função como guia emocional se consolidava a cada dia, fortalecendo nosso vínculo. Antes de dormir, revisamos a agenda do dia seguinte e organizei uma infusão relaxante. Leonardo agradeceu com um sorriso sincero e senti que minha presença se tornava indispensável não apenas para a rotina da casa, mas para seu equilíbrio emocional. Cada palavra e gesto começavam a transformar nossa convivência em um aprendizado constante e prazeroso. Deitei-me refletindo sobre os acontecimentos do dia. Cada avanço de Leonardo, cada sorriso, cada gesto de carinho representava uma vitória silenciosa, mas profunda. Eu compreendi que o cuidado, a paciência e a empatia são capazes de reconstruir vidas e criar novos caminhos, mesmo após as maiores perdas. A noite caiu, trazendo esperança para novos desafios e conquistas. O sol da manhã iluminava o jardim, revelando cores vibrantes das flores e da grama recém-cortada. Leonardo parecia mais confiante ao caminhar entre os arbustos, e eu percebia que cada passo dele era uma vitória sobre o medo e a dor do passado. Enquanto arrumava as ferramentas do jardim, contei histórias de mercados e feiras do interior, trazendo à tona memórias de infância que despertavam sorrisos nostálgicos. Pequenas ações diárias começavam a tecer laços mais fortes entre nós. Durante a manhã, decidimos cuidar dos animais da propriedade. Leonardo alimentava galinhas e observava os cavalos com fascínio, especialmente Napoleão, que parecia reconhecer a presença dele. Eu explicava com detalhes o cuidado necessário e compartilhava experiências que ensinavam paciência e atenção. Cada gesto reforçava a importância do comprometimento e do respeito pela vida, mostrando que amor e disciplina caminham lado a lado. Enquanto preparávamos o almoço, Giovanni nos ajudou com sugestões e truques culinários. Leonardo se envolveu no preparo dos pratos, provando temperos e aprendendo técnicas simples. Eu percebia que a interação com a cozinha não era apenas prática, mas também terapêutica, ajudando-o a reconectar-se com lembranças felizes e a valorizar o presente. Pequenas vitórias transformavam o cotidiano em aprendizado constante. À tarde, organizei uma sessão de leitura com Leonardo, onde ele revisava livros de administração e histórias de superação. Conversávamos sobre valores, decisões e lições de vida, e eu inseria pequenas reflexões sobre como cada experiência, boa ou ruim, molda quem somos. Ele escutava atentamente, absorvendo cada palavra como um incentivo para enfrentar os desafios pessoais e profissionais. Depois, levamos Napoleão para um passeio no campo aberto. Leonardo montou o cavalo com firmeza, e eu o guiava com paciência, reforçando técnicas de equilíbrio e confiança. Contava histórias de festas juninas, cavalhadas e tradições brasileiras que ele achava fascinantes. Cada momento era uma oportunidade de aprendizado e conexão, mostrando que o contato com a natureza e os animais pode curar feridas emocionais profundas. O jantar foi uma experiência diferente, com pratos preparados por nós três. Leonardo começou a compartilhar memórias de viagens e experiências gastronômicas, lembrando detalhes que o faziam sorrir. Eu intercalava relatos da minha vida, ensinando que cada lembrança pode ser transformada em força para seguir adiante. O ambiente estava leve e percebia que a casa finalmente começava a irradiar harmonia e confiança. Mais tarde, revisamos a rotina do dia seguinte, ajustando horários e tarefas. Leonardo se mostrava interessado em organizar suas atividades de forma eficiente, e eu sugeri métodos simples de planejamento. Ele se mostrava mais participativo, compreendendo que disciplina e organização são essenciais para reconstruir uma vida equilibrada e saudável. Cada conquista, por menor que parecesse, era motivo de orgulho,
Antes de dormir, conversamos sobre sonhos e objetivos futuros. Leonardo começou a se abrir sobre suas esperanças e medos, e eu o ouvi com atenção, oferecendo conselhos e encorajamento. Compartilhei exemplos de superação de pessoas comuns que transformaram dificuldades em oportunidades, reforçando que a fé e a determinação são poderosas ferramentas de mudança. Cada conversa fortalecia nossa amizade e confiança mútua. A noite caiu silenciosa, e Leonardo descansava após um dia cheio de atividades. Eu refletia sobre o quanto ele havia evoluído em tão pouco tempo, e sentia um orgulho silencioso por ter feito parte dessa transformação. Cada gesto, cada palavra, cada ensinamento parecia se encaixar perfeitamente no processo de cura e crescimento que estávamos vivendo juntos. Deitei-me pensando nos próximos desafios, mas com a certeza de que cada passo dado, cada vitória alcançada, era resultado da paciência, do amor e da dedicação diária. A sensação de propósito preenchia meu coração, e eu sabia que o amanhã traria novas oportunidades de aprendizado e emoção. A manhã começou com uma brisa suave, entrando pelas janelas da casa, trazendo o aroma das flores do jardim e o canto distante dos pássaros. Leonardo se levantou com disposição, pronto para mais um dia de atividades. Enquanto preparava o café da manhã, contei-lhe sobre a feira de domingo na cidade, os vendedores de frutas, a música ao vivo e as risadas das pessoas. Ele parecia absorver cada detalhe, encantado com a simplicidade e beleza da vida cotidiana. Após o café, decidimos trabalhar no celeiro e nos estábulos. Leonardo estava ansioso para cuidar de Napoleão e dos outros cavalos, e eu o orientava pacientemente sobre a melhor forma de conduzi-los. Cada gesto dele mostrava coragem e determinação, e eu percebia como ele começava a reconstruir a confiança em si mesmo. Pequenos passos se transformavam em grandes conquistas, e a felicidade dele era contagiante. Durante a manhã, Giovanni trouxe novas ideias para o cardápio, e juntos preparamos uma refeição simples, mas cheia de sabor e cuidado. Leonardo se envolvia nas tarefas da cozinha, provando temperos, mexendo panelas e rindo das pequenas experiências. Eu contava histórias de mercados de cidades vizinhas e da minha infância, mostrando como a vida pode ensinar amor, paciência e dedicação em cada detalhe. À tarde, caminhamos pelo terreno da propriedade, observando cada cantinho, desde a horta até o pomar. Leonardo mostrava curiosidade genuína pelas plantas e flores, e eu compartilhava conhecimento sobre cuidados, colheita e usos culinários. A cada passo, a conexão entre nós se fortalecia, e ele demonstrava respeito e admiração pelo trabalho simples e diário que construía nossa convivência. Mais tarde, planejamos atividades de lazer para integrar todos os funcionários e criar momentos de alegria e descontração. Organizei jogos, pequenas tarefas colaborativas e brincadeiras com os animais, e Leonardo participava com entusiasmo, percebendo que a felicidade está nas pequenas coisas. Cada risada, cada conquista coletiva reforçava a importância do trabalho em equipe e da empatia. O jantar foi um momento especial. Leonardo se lembrava de receitas de viagens e experiências gastronômicas, e juntos relembrávamos momentos felizes e experiências de superação. Conversávamos sobre a vida, os desafios enfrentados e as vitórias conquistadas. Cada relato fortalecia a conexão entre nós e mostrava que compartilhar histórias é uma forma poderosa de cura e aprendizado. Mais tarde, durante a noite, revisamos a rotina da semana seguinte, ajustando horários e atividades. Leonardo estava engajado e determinado a manter disciplina e foco em seu processo de recuperação. Eu percebia que a confiança dele crescia a cada decisão tomada, e a sensação de propósito preenchia nossos dias. Pequenas atitudes se transformavam em grandes passos para uma vida equilibrada e feliz. Antes de dormir, conversamos sobre sonhos e desejos mais íntimos. Leonardo se abriu sobre suas esperanças, medos e planos futuros, e eu o ouvi com atenção e carinho. Compartilhei exemplos de pessoas comuns que transformaram dificuldades em oportunidades, reforçando a importância da fé, da determinação e do amor em cada etapa da vida. Cada palavra fortalecia nosso vínculo e criava laços duradouros. A noite avançava e a casa estava silenciosa, exceto pelos sons suaves do vento e dos animais descansando.
Eu refletia sobre todo o caminho percorrido, sobre as conquistas, os desafios e as transformações. Cada gesto, cada conversa, cada ensinamento parecia se encaixar perfeitamente, mostrando que a vida é feita de momentos que constroem nossa história e fortalecem o coração. Deitei-me com gratidão, sabendo que havíamos alcançado mais um passo na jornada de cura, amor e aprendizado. O amanhã prometia novas experiências, novas descobertas e mais oportunidades de crescer e ensinar. Meu coração estava cheio de esperança, e eu sabia que estávamos preparados para enfrentar qualquer desafio, juntos. A vida nos ensina que ninguém é sozinho capaz de superar dores profundas, mas quando oferecemos amor, paciência e coragem, milagres silenciosos acontecem. E você? Já percebeu quantas vezes a vida tentou testar sua fé e sua determinação? Quantas oportunidades de transformação você deixou passar por medo? Se algo nesta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual momento fez você acreditar que amor e esperança podem mudar tudo. Queremos saber como você enfrentou os desafios e descobriu força em situações inesperadas. Cada história compartilhada nos aproxima e inspira. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder novas narrativas emocionantes, cheias de aprendizados e reviravoltas. Cada vídeo é pensado para tocar, ensinar e transformar vidas, assim como a história de Vera e Leonardo nos mostrou. E lembre-se, a vida sempre reserva surpresas. E o próximo capítulo da sua história pode começar agora, com uma atitude, um gesto ou uma decisão. Não espere para viver plenamente e amar profundamente. Prepare-se, porque nas próximas histórias você encontrará emoção, aprendizado e esperança. E quem sabe, reconhecerá a sua própria vida refletida em cada relato. A jornada continua, e queremos que você faça parte dela.